A FIFA suspendeu nesta segunda-feira a Federação de Futebol da Rússia. O país, portanto, está proibido de disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar e, consequentemente, também do próximo Mundial. Uma decisão que foi tomada em conjunto com a UEFA e que impacta também todas as seleções russas, incluindo equipes de base, masculinas e femininas, além dos clubes do país. Para entender um pouquinho mais sobre este cenário, a gente recebe aqui na nossa programação da Rádio Band News FM o professor Emanuel Leite Júnior, doutor em políticas públicas pela Universidade de Aveiro, reside em Portugal, inclusive, nos atende de lá neste momento e atua como investigador no Centro de Estudos Asiáticos do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território. Além disso, é autor do livro A História do Futebol na União Soviética. Tudo bem, professor Emanuel? Muito obrigado por nos atender. Tudo bem, boa noite. Eu agradeço pelo convite e a oportunidade de poder falar um pouco sobre esse tema que eu já estudo há alguns anos, né? Inclusive, eu sempre costumo falar, tentar demonstrar a importância de utilizar os esportes como instrumento de análise de política, sociologia, geopolítica, né? E, infelizmente, nós estamos vivendo um momento no mundo em que os esportes, mais uma vez, estão aí inseridos e nos servem também como uma lupa em que podemos observar esse fenômeno, né? Sem dúvida, uma parte do todo inserido, né, nesse contexto macro. A gente observa, claro, esses movimentos muito tristes, né, envolvendo conflitos que respingam, evidentemente, na sociedade civil. Queria saber a sua avaliação, né, desse movimento direcionado ao esporte russo como um todo. Como você observa isso, professor? Bem, como investigador, eu fiquei curioso em ver qual seria o posicionamento da FIFA e da UEFA, por consequência, né, para saber se teríamos um fato novo, né, na história do esporte global internacional. Porque eu queria lembrar, por exemplo, que em 1973, a seleção soviética solicitou à FIFA que o jogo de volta do play-off para a Copa do Mundo de 74 contra o Chile não acontecesse no Estádio Nacional de Santiago, né? A União Soviética nunca solicitou à FIFA que o Chile fosse excluído, porque meses antes Pinochet tinha dado um golpe de Estado, né? No qual terminou com a morte do presidente eleito democraticamente do Chile, Salvador Allende. E o que a União Soviética apenas solicitou foi que o jogo não fosse no Estádio Nacional de Santiago, porque se sabia que opositores do regime de Pinochet eram presos, torturados e assassinados naquele estádio. Então, a União Soviética não queria jogar num estádio em que presos políticos eram torturados e assassinados. A FIFA não atendeu o pedido da União Soviética, organizou o jogo no Estádio Nacional, a União Soviética boicotou o jogo, o Chile, sem nenhum oponente, ainda marcou um gol simbolicamente, e a União Soviética, evidentemente, foi eliminada daquela Copa, né? Das eliminatórias daquela Copa era o jogo de volta do playoff, né? Então, a FIFA, naquele momento, não se posicionou e sequer remarcou o jogo para outro local, outro estádio no Chile, porque a União Soviética só pediu isso, não se recusou a ir ao Chile, se recusou a jogar naquele estádio, né? Lembrando da Copa do Mundo de 1938 também, né? A Alemanha nazista, em março de 38, invadiu e anexou a Áustria, né? A seleção austríaca de 34 chegou na semifinal da Copa do Mundo, inclusive disputou o terceiro lugar e perdeu para a própria Alemanha. Era talvez a melhor seleção da história da Áustria, né? Era conhecido como time maravilha em alemão, o termo, não domino alemão, não vou nem ousar falar aqui o termo, mas era o time maravilha na tradução em português, né? A Alemanha extinguiu a seleção austríaca também estava classificada para a Copa 38, convocou 6 jogadores austríacos e a Alemanha nazista, com a suástica como brasão, jogou a Copa do Mundo 38 com jogadores austríacos de uma seleção da Áustria que não pôde disputar a Copa do Mundo. E naquela altura também a FIFA não interveio, né? Então, com exceção do apartheid, né, da África do Sul, que aí a África do Sul foi bloqueada por todos os esportes internacionais, então ela ficou afastada de todas as competições internacionais de esportes, né, por um longo tempo, né, nós não temos precedentes na história de punição a esse nível. Por isso que eu, como investigador, como observador, fiquei à espera de ver qual seria a decisão, né? De fato, foi uma decisão histórica nesse sentido, porque não há precedentes, né? O próprio histórico da FIFA demonstra isso, de fazer uma punição a esse nível, de punir a seleção de futebol de um país por culpa de ações dos seus governantes, né?
porque o que está sendo punido é o futebol da Rússia por conta do presidente da Rússia que tomou uma decisão de invadir a Ucrânia pelos motivos que ele entende e deflagrou esse conflito bélico, né? Mas nunca, na história da própria FIFA, não houve registros, né, desse tipo de punição, é algo histórico nesse sentido. Professor, você entende que, de certa forma, há um padrão na própria cúpula de FIFA, UEFA, se a gente pegar um recorte do velho continente, no que tange a punições, de maneira geral, em meio a uma razão política, enfim, há um tipo de, sei lá, tendência ideológica, um pouco de seletividade nesse olhar dessas duas entidades tão importantes do esporte coletivo mais popular do planeta? Sim, primeiro a gente precisa ter em mente que os esportes coletivos, esportes internacionais, né, na verdade, de alta competição, desde que há competições a nível internacional, entre seleções, entre equipes de países, né, ele também o esporte passa a ser também uma esfera, né, uma arena de disputa política, geopolítica e ideológica, né? Isso foi percebido por todos os países, desde os Jogos Olímpicos, depois com a Copa do Mundo da FIFA a partir de 1930, né? Como uma plataforma de promoção da imagem do seu país e, em alguns momentos, também com uma autoafirmação de identidade nacional de países, né? Falando nisso, por exemplo, houve uma disputa muito forte na FIFA e os países europeus nos anos 60, por exemplo, se recusando a reconhecer novos países africanos que se tornavam independentes das antigas colônias, né, dos impérios europeus, né? Então, essa lógica da hegemonia do imperialismo europeu, né, que ainda existia na África e depois na Ásia, e ao mesmo tempo países africanos e asiáticos recém-independentes utilizando os esportes, o futebol, já que a gente está falando aqui, mais propriamente dito, como instrumento de promoção de autoidentificação nacional, né? Para citar, por exemplo, a Copa do Mundo 2022 vai ser no Catar, né? E o Catar, assim que se tornou independente do Reino Unido, utilizou os esportes como um instrumento de criar uma identidade nacional, né? O próprio Kosovo, né, que se declarou independente da Sérvia, e, por exemplo, a Espanha não reconhece o Kosovo como um país independente, né, por conta dos problemas de separatismo que existem na própria Espanha, enquanto que a União Europeia, de um modo geral, reconhece a independência do Kosovo, né? O Kosovo, primeira vez que o povo kosovar se sentiu como uma nação independente foi quando a seleção do Kosovo jogou uma partida de futebol, sob a chancela da FIFA, né? Então tem esse poder simbólico. Mas, de fato, existe uma tendência, né, que é o mundo ocidental, e aí eu sempre gosto de frisar que nós, como brasileiros, não somos ocidentais, passamos por um processo de ocidentalização, que significou o processo de colonização, de exploração dos nossos povos, nossos territórios, nossas riquezas, né? E também uma dominação ideológica, primeiro por parte da Europa, depois já mais recentemente na questão hegemônica dos Estados Unidos, evidentemente, né? Então somos ocidentalizados, não somos ocidentais. Isso se verifica nessa esfera de decisão, né? Existe um certo padrão no sentido de que, por exemplo, a UEFA proíbe manifestação política nos estádios de futebol, né? A torcida do Celtic, a Green Brigade, foi punida já em 2016 e 2019 por se manifestar politicamente nas arquibancadas em jogos do Celtic. Em 2016, por levar bandeiras da Palestina quando jogou contra o time de Israel, contra o Celtic jogou numa pré-eliminatória da Champions League contra um time de Israel, né? Aí o Celtic, o clube, foi punido, foi multado pela UEFA. Em 2019, levaram a bandeira com Mussolini de cabeça para baixo quando ele foi morto, né? Ou seja, uma manifestação antifascista quando eles jogaram contra a Lazio, cuja torcida é muito identificada com o fascismo, né? Tem infiltrações muito fortes de fascistas na torcida da Lazio, né? Então, e naquela altura o Celtic foi punido, né? O que a gente vê agora, por exemplo, vimos manifestações de vários clubes europeus. Aqui em Portugal, por exemplo, também, o Futebol Clube do Porto jogou ontem no Estádio do Dragão e tinha bandeira da Ucrânia no telão, a sua principal torcida organizada, que é o grupo, são os grupos ultras, né? Os Super Dragões também formaram a bandeira da Ucrânia na arquibancada, tinha uma faixa Stop the War. No sábado, o Benfica jogou no Estádio da Luz, e o Benfica tem um jogador ucraniano, né? o Yaramchuk, que marcou um gol na Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Ajax de Amsterdão e mostrou o brasão de armas da Ucrânia, que pela UEFA seria punível, e até o momento a UEFA não sinalizou que vai punir o Yaramchuk. Então nós estamos vendo manifestações políticas nos jogos de futebol em que a UEFA não demonstra que intenção de punir, né?
Enquanto que outras manifestações políticas, por exemplo, se a questão é porque é uma guerra que vale a solidariedade internacional, a causa palestina, né, também vale, algo que deve ser observado do ponto de vista do humanismo, porque a Palestina sofre, né, por parte de Israel, inclusive uma espécie de apartheid mesmo, né, ao longo das últimas décadas. E se algum clube ou torcida europeia se manifesta nesse sentido, ela é punida pela UEFA, por exemplo, para ficar um exemplo. Uhum. A Rússia ela até pode fazer, digamos assim, uma tentativa de reviravolta, recorrer ao TAS, né, o Tribunal Arbitral do Esporte, para que essas punições sejam, pelo menos, revistas. Você acredita, professor, que há uma chance de êxito, ou nesse momento, com esse contexto todo, de quase, né, um olhar em meio a um processo até meio longe da complexidade que o tema pede, né, muito dicotômico, né, o vilão contra o mocinho, enfim, você não acredita nessa possibilidade de reversão dessa pena? Não acredito. Eu acho que foi bom tocar nesse ponto do maniqueísmo, né, do mal versus o bom, né, o vilão contra o mocinho, o herói, o bandido, porque essa é uma visão muito ocidental também, né? E nós, como ocidentalizados, já também reproduzimos isso, porque nós, afinal de contas, terminamos por reproduzir a ideologia dominante, mesmo quando nos damos conta que estamos reproduzindo a ideologia dominante, né? Inclusive, muitas pessoas até acham que não estão sendo ideológicos nos seus posicionamentos, mas das duas, uma. Ou elas estão fingindo que não estão sendo ideológicas, ou elas realmente acham que não estão sendo ideológicas, estão reproduzindo a ideologia dominante sem perceberem. Né? E é o grande triunfo da ideologia dominante fazer isso, né? Não existe numa guerra, num conflito bélico como esse, inclusive, não existe bonzinho e malzinho, né? É um conflito que, inclusive, quem paga e sofre é o povo ucraniano que está sofrendo, e o povo russo que vai sofrer com as sanções que a Rússia vai sofrer. Isso sem falar da esfera esportiva, né? Toda a esfera econômica, política, que quem vai sofrer no fim das contas é o povo, né? É a classe trabalhadora, que é quem termina pagando o preço por isso, né? Então não temos bonzinhos e malzinhos aqui. Mas eu entendo essa decisão da FIFA e da UEFA tomada hoje. Eu entendo que é um instrumento de exercício de poder. E aqui, muito resumidamente, apenas para dizer, o que é poder, o que é exercício de poder? É você tomar ações e medidas objetivando a que o outro faça aquilo que você deseja. Ou seja, você quer obter os resultados que você quer obter, você faça com que o outro haja em conformidade com aquilo que você quer ter, né? E isso pode ser feito via, por exemplo, uma guerra, né? Uma invasão a outro país, para poder, por exemplo, o que o Putin deseja é destituir o atual presidente da Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia para tornar a Ucrânia quase que um país neutro nesse sentido. Então ele recorre à força bélica, né? Essa é uma forma. Bloqueios econômicos, sanções econômicas também é uma outra forma mais pesada de se recorrer para tentar fazer com que um país termine seguindo aquilo que o outro quer impor, uma ordem quer impor, no caso a OTAN, a União Europeia, enfim, né? E no caso dos esportes, a gente está vendo essa sinalização de utilizar os esportes internacionais, como uma forma de pressão, né? Nós vamos punir os seus clubes, nós vamos punir as suas seleções, os seus times olímpicos, o time paralímpico, por exemplo, da Rússia, que já estava em Pequim, também a orientação é que ele não pode disputar a Paralimpíada, né? E no caso russo, ele já estava até disputando sob uma bandeira da Federação Russa, não era nem sequer Comitê Olímpico Russo, não era nem sequer Rússia em si, bandeira do país, né? Por conta da questão do doping, né? Ainda tem isso, mas mesmo assim tem também esse veto aos russos e aos belorussos também, porque a Bielorrússia tem servido de território para a passagem de tropas russas. Então, eu acredito que dificilmente vai haver essa reversão se o cenário bélico de conflito se mantiver, né? Se não houver um acordo daqui até o julgamento desse recurso junto ao TAS por parte da Rússia, né? Porque, na verdade, é isso. Essa é uma medida que os organismos internacionais dos esportes encontraram de pressionar a Rússia, ou seja, de exercer poder, né? De tentar fazer com que a Rússia demova e recue na sua ofensiva bélica através da exclusão das suas seleções e equipes esportivas, principalmente o futebol, que é o esporte mais popular do planeta, e nós estamos em ano de Copa do Mundo. Eu só queria registrar que também tem uma certa ironia, né? A Rússia ser excluída, além de ser, como eu falei, algo histórico, sem precedente na história do futebol, da FIFA particularmente, que a Copa do Mundo de 2022 vai ser realizada no Catar, né? Que é uma monarquia absoluta, né?
só tem direitos plenos no Catar quem é nascido no Catar, né? Então, os trabalhadores que estão construindo os estádios da Copa do Mundo, que construíram os estádios da Copa do Mundo, que construíram toda a infraestrutura para receber a Copa do Mundo, que em sua larga maioria são trabalhadores estrangeiros, né? Da Ásia, principalmente, eles não são considerados como cidadãos no Catar. Muitos morreram durante as obras da Copa do Mundo, né? Então existe o próprio uso do Catar, de promover a Copa do Mundo, é uma tentativa de promover uma imagem do Catar diferente daquilo que é a imagem que o país tem no mundo por todas as questões que ele tem. Exploração do trabalho, violação de direitos humanos. O próprio presidente da FIFA, né, segundo foi reportado recentemente, inclusive pelo Le Monde, só para citar um, ele mudou sua residência da Suíça para o Catar recentemente. Né? Então tem essa ironia que um país que é violador dos direitos humanos, como estão consagrados na Carta das Nações Unidas, né, que vai sediar a Copa do Mundo, o presidente da FIFA, que está residindo nesse país, né, decida punir um outro país que também está violando os direitos humanos. É justamente aquilo da dois pesos, duas medidas, né, da tendência ideológica hegemônica do porquê um é punido e porquê o outro não é. Por que o Catar recebe a Copa do Mundo 2022? Por que a Arábia Saudita compra um clube na Inglaterra, cedia corrida de Fórmula 1 e tudo mais, enquanto que a Rússia está excluída dos esportes internacionais, né? Não, são temas palpitantes e o olhar crítico do professor Emanuel Leite Júnior é de fato muito, muito importante para, de fato, também abrir a nossa mente e estimular outros tipos de reflexão. Professor, muito obrigado por nos atender aqui na programação da Rádio Band News FM, doutor em políticas públicas e autor do livro A História do Futebol na União Soviética. Espero que tenhamos outras oportunidades para falar bastante sobre uma seleção histórica, bicampeã olímpica, primeira campeã europeia e que, sim, está no imaginário de quem ama futebol internacional. Um prazer, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite. Só uma palhinha é que uma das melhores seleções soviéticas da história era majoritariamente formada por jogadores ucranianos, que é a seleção soviética dos anos 80, inclusive que foi a seleção bicampeã olímpica em 88, né? Que tem essa ironia histórica aí. A gente até pode conversar isso, eu fico à disposição e agradeço mais uma vez o convite. Até a próxima. Obrigado, professor. Obrigado.